Pessoal, tudo bom? Estou identificando a aula aqui na plaquinha para não acontecer nenhum imprevisto, certo? Está escrito penal 1, depois eu vou modificando isso, então a placa vai ter uma vida útil maior. Vou acrescentar 2, o 4, depois o processo penal. Então ela foi bem arquitetada. De todo modo, vejam, hoje, dia 6/4, falamos sobre Direito Penal 1 e sobre um princípio em especial que é essencialmente importante para todos, que é o princípio da legalidade. Vejam só, eu quero que vocês imaginem um cenário em que nós vivemos numa sociedade em que o rei tem poderes para realizar o que ele bem entender, ou soberano qualquer, não importa o nome que se dê, porque isso depende de lugar e época, e ele não precisa prestar contas a ninguém. Imaginaram? Imagine o tipo de instabilidade social que isso acarreta. Uma sociedade em que uma pessoa pode, eventualmente, capturar o patrimônio, retirar a liberdade de alguém ou até ceifar a vida de uma forma absolutamente arbitrária. Não parece justo, porque não é, e não parece razoável para o tipo de sociedade que nós vivemos. Mas em certas épocas, em certos lugares, foi assim que a sociedade foi conduzida. Claro que é muito difícil falar sobre a história do direito e tentar achar que tudo é uma cronologia, como a gente via durante a escola, porém é possível traçar uma linha do tempo e verificar algumas situações em que isso aconteceu. Para nós, o momento em que se deu o apogeu desse sistema foi o absolutismo, que em lugares diferentes, em tempos diferentes, aconteceu de forma bastante distinta, mas que em regra tinha como grande marca um poder bastante grande. Fazendo um avanço no tempo, nós chegamos à Revolução Francesa, quando nós temos as ideias de liberdade, fraternidade e igualdade, e claro, propriedade privada se estabelecendo, e o império da lei. Porque a ideia básica era que nós não poderíamos ter um soberano com superpoderes. Tínhamos que ter uma diminuição de poderes. E a obra do Montesquieu, sobre tripartição de poderes, é uma obra fundamental porque ela visava construir um sistema em que ninguém teria poder acima dos demais, em que haveria uma função de julgar na sociedade, com base em leis criadas por outro órgão, e um executivo que teria a função de executar, conforme as normas, funções públicas. Eu publiquei recentemente com o professor Luiz Regis Prado, em alguns sites, escolha bastante simples acerca da obra do Espírito das Leis, do Montesquieu, da tripartição de poderes, essencial para que a gente tenha uma manutenção democrática. E essa obra do Montesquieu, sobre a tripartição dos poderes, ela definia que a lei deveria ser a fonte mais segura de poder, porque ela limitava o poder do soberano, limitava o poder do legislativo ao dar-lhe uma atribuição e do judiciário, ao definir em que caracteres ele poderia decidir as causas. E isso foi uma revolução bastante grande, e essa obra, até hoje, ela é extremamente importante, e no direito penal ela tem uma fundamentalidade muito grande, porque nós não temos mais um soberano ou um órgão que pode simplesmente sair criando punições a esmo, sem aviso prévio de qualquer maneira. A partir da legalidade, que é fruto da tripartição dos poderes e, portanto, da Revolução Francesa, para a forma como nós enxergamos, nós temos a lei como única fonte de criação de tipos penais proibitivos, entre outros. E, portanto, a única capaz de criar tipos penais, nos dando maior segurança, porque as pessoas que criam as leis são eleitas e, além disso, elas têm critérios nos quais elas devem se firmar. Perfeito? Então vejam como é fundamental que isso aconteça. Notem vocês o seguinte, eu uso como referência, vocês todos sabem, as obras do professor Luiz Regis Prado e outros doutrinadores. Esse aqui é o Tratado de Direito Penal dele, na edição de 2019, que é ainda mais atualizada. As outras obras dele na edição 2020 já estão saindo. Ele nos apresenta uma concepção bastante importante do que vem a ser a legalidade. Vejam só. A legalidade, em sua dicção legal, tem sentido amplo. Diz que não há crime e nem pena ou medida de segurança sem lei prévia. Quer dizer que é só a lei que pode criar uma conduta proibida e uma pena,
seja ela uma pena como nós estamos acostumados, né, ir para o presídio, para o centro penitenciário, para uma cadeia, ou uma medida de segurança, que é uma internação. O que diz aqui? A criação dos tipos incriminadores e de suas consequências, que são as sanções, está submetida à lei formal anterior. Compreende ainda a garantia substancial, ou material que implica uma pré-determinação normativa. Lei escrita, prévia e certa. Então deixa eu explicar isso aqui para vocês rapidamente. Até porque se trata de um resumo. Quando se fala que a lei é a única capaz de criar tipos penais, é porque isso é uma necessidade em razão do que a sociedade passou em muitos episódios diferentes da sua história. Então a lei deve ser criada por um órgão que não é o executivo, que não é o judiciário, que é sim o legislativo, e ela vai ser criada de uma maneira específica. Deve ser uma lei escrita, para que todos tenham a chance de conhecê-la e todos tenham a segurança de interpretá-la. Deve ser uma lei prévia ao tipo penal. Por exemplo, se amanhã, dia 7 de abril, virar crime postar aula na internet, eu não posso ser incriminado por estar postando uma aula hoje, porque a lei ainda não existia. Perfeito? E essa lei tem que ser certa. Então, lex escrita, lex prévia e lex certa. O que é lex certa? É a lei que não admite um texto que seja vago, um texto que seja dúbio. A lei deve ter termos que são bastante claros e de fácil apreensão. Eu não posso ter uma lei, por exemplo, com um termo que dê vários sentidos. Professor, isso acontece demais, gente. Mas isso é um erro técnico de norma. Vocês vão ver mais para frente, em Direito Penal 3, que há uma grande crítica à redação, não ao instituto, cuidado. A redação, como foi estabelecido o feminicídio, porque ele tem uma maleabilidade interpretativa e semântica. Então isso acaba sendo um problema. Perfeito? Dito isso, lembre-se, a lei penal cria tipos penais. Isso é uma segurança para todos nós. Certo? E ela é criada por um órgão diferente daquele que executa as leis, que é o executivo, e daquele que aplica as leis, que é o judiciário. E essa lei deve ser anterior ao fato criminoso, escrita e deve ser certa. Perfeito? Disso emana também uma outra situação. A lei penal, por ser escrita e certa, ela tem um espectro, ou seja, um locus de aplicação específico. Ela não pode ser interpretada extensivamente e nem pode existir uma analogia para incriminar. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Todo mundo sabe o que é bigamia? Bigamia é o crime de se casar 2 vezes simultaneamente, com pessoas distintas. Por exemplo, se o professor João ele está casado com a esposa dele e ele começa a ter um caso que se transforma numa união estável, pelo menos do ponto de vista formal, com uma outra pessoa, isso é bigamia? Isso não é bigamia, porque apesar do direito civil considerar equiparados a situação de casamento e união estável, para o direito penal isso não é possível, porque o tipo penal fala especificamente em 2 casamentos ou mais. Perfeito? Vamos pensar em uma outra situação. O crime de falso testemunho. Falso testemunho é quando uma pessoa que é considerada testemunha vai perante uma autoridade judiciária ou administrativa policial e mente acerca de um fato que ela sabe. E as pessoas que não são consideradas testemunhas podem responder por esse delito? Tecnicamente não, porque não são testemunhas. Se eu fizesse isso, eu estaria ampliando o tipo penal para além dos seus próprios limites. Perfeito? Vocês devem ter visto também recentemente, quando eu e o professor Luiz Regis Prado falamos sobre ativismo judicial. Nós fizemos uma crítica ao Supremo Tribunal Federal dizendo que ele estava extrapolando os limites da lei. Justamente porque a legalidade impede que se extrapole o limite da lei e impede também que outro órgão, além do legislativo, crie normas penais incriminadoras. Perfeito? Uma última questão aqui é a seguinte. Vejam só. Existe um sentido de legalidade no direito penal que é formal e um sentido que é material. Isso também pode ser chamado de mera legalidade ou estrita legalidade. O que é, gente, mera legalidade? Isso está no meu livro de prisão preventiva na parte de filosofia. A mera legalidade é a necessidade de que o tipo e a pena estejam previstas em lei. E o que é estrita legalidade? É a necessidade de que, para se definir se é necessário apenar alguém com base em um tipo penal, se respeitem as demais garantias. Isso é uma interpretação feita por um grandioso filósofo italiano chamado Luigi Ferraioli, numa obra chamada Direito e Razão. Perfeito? Tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.